O meu não, Pai. 2 Samuel 18, verso 19. Encontrou, diz amém. Glória a Deus. 2 Samuel 18, glória a Deus, verso 19. Quem encontrou diz amém. Vamos ver a palavra do Senhor. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixe-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levará. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe ao Cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o Cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. E disse Joabe: para que agora correria tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás: correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao Cuxita. Amém? Põe a mão sobre a tua palavra, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, nos enche da tua unção, da tua presença, que haja uma glória sobre nós, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite mais uma vez a tua palavra, que nós não venhamos sair daqui vazios, mas cheios da tua glória, cheios da tua presença, e que em nome do Senhor a honra e a glória pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Eu sou apenas um pregador, apenas um portador das suas boas novas, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao nome santo do Senhor. Irmãos, aqui nós temos um contexto de guerra. Nós sabemos que Absalão, ele vai usurpar o trono de seu pai, mas Absalão, em guerra, ele vai ser morto por Joabe. Nós sabemos que há um travamento da batalha, e quando essa batalha é travada, um dos exércitos vai perecer, que é o exército de Absalão. Como Davi não estava em batalha, Davi não estava em campo, Davi não sabia das notícias, Davi não sabia o que havia acontecido, mas a Bíblia diz que quando Joabe vence a batalha, feriu ali de morte Absalão com 3 flechas, 3 dardos em seu peito. A Bíblia diz que precisava de alguém para contar as boas novas, precisava de alguém para contar o que havia acontecido, porque o rei estava no palácio ansioso, esperando notícias da guerra. E naquele tempo, os portadores da mensagem, os mensageiros, tinham que chegar no rei e trazer toda a mensagem de forma clara, de forma entendível, de forma compreensiva do que havia acontecido em campo de batalha. Então, o portador da mensagem, a pessoa que chegasse até o rei, tinha que saber todos os acontecimentos que havia chegado. Ele tinha que saber claramente o que aconteceu do começo ao fim da batalha. E nós percebemos que há aqui um embate sobre quem seria o portador da mensagem ao rei Davi. A Bíblia diz que Joabe era o comandante do exército de Davi, ele era o general. E a Bíblia diz que no versículo 19 vai dizer assim: e disse Aimás, filho de Zadok, e
Estamos falando de quem? Qual é o personagem que nós estamos falando aqui neste momento? Aimaas. Diga, Aimaas. Como é que é o nome do rapaz? Aimaas. Tem que puxar o ar. Aimaas. Amém? Em hebraico, Aimaas significa Ashimats. Em hebraico, Aimaas, Ashimats, que significa meu irmão é raiva. É o significado do nome em hebraico de Aimaas. Amém? Aimaas era filho de Zadok. Zadok era um sacerdote. Eu não vou contar aqui a história de Zadok, a gente vai perder um pouco de tempo aqui. O foco da mensagem é quem seria o portador. Mas Zadok era pai de Aimaas, que era um sacerdote. Então ele era conhecido pelo rei, conhecido pelo povo de Israel. Onde eu quero chegar? Já cheguei. Vai dizer: então o filho de Zadok, deixe-me morrer, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus. Primeira coisa que eu entendo aqui, primeira parte, primeira lição que este texto vai me trazer: um foi enviado para trazer as boas novas, e o outro foi oferecido. Um foi enviado, um teve o chamado de Deus, um teve o chamado da liderança. A liderança falou assim: vai você enviar as mensagens, as boas novas ao rei. O outro se ofereceu. Nós percebemos que muita gente se oferece, mas nem todo aquele que se oferece está pronto, nem todo aquele que se oferece está preparado, está posicionado para entregar uma mensagem de qualidade para o rei. Davi era um rei que estava ansioso por notícias, ele precisava de notícias conclusivas. O texto vai dizer que ele disse: deixe-me correr, eu quero anunciar ao rei as boas novas. Mas no texto seguinte, versículo 20, para você entender, mas Joabe era o general, era o líder. Ele vai dizer: tu não será hoje o portador das novas. Ele disse sim para ele. Joabe falou assim: vai você levar as boas novas ao rei? Foi isso que Joabe disse? Não. Primeira coisa que eu entendo: não. O não de Deus. Quantos de nós já receberam o não de Deus aqui? Quantos de nós vai dizer assim: você não está preparado hoje para levar a mensagem? Porque tem gente que acha que ele é autossuficiente. Não, eu tenho que pregar, eu tenho que estar o nome no cartaz lá, eu tenho que ser o levita lá principal. Mas às vezes Deus não quer naquele momento. Hoje você não está pronto, você não está preparado. Já falou assim: não, você não vai levar hoje. Mas não significa que você não vai levar hoje, que você não vai poder levar outro dia. Não é isso? Já disse: hoje você não vai levar a palavra, hoje você não vai ser o mensageiro. Mas ele falou que era para sempre, que não ia levar a mensagem? Não, ele falou assim: hoje você não está preparado. Então, primeira lição: o não de Deus, ele nos ensina. O não de Deus, ele nos exorta. O não de Deus traz disciplina para a nossa vida. O não de Deus é uma forma de Deus nos amar. Quando Deus criou o homem, foi lido aqui em Gênesis, bem dito, né? Foi lido aqui, não precisa eu falar. Mas a primeira coisa que o homem recebe quando Deus criou ele: não, você não vai comer do fruto, você não pode comer do fruto. Então, quando o homem nasce, ele já nasce com não. Quando a mãe, quando o pai fala para o filho: não faça isso, ele está falando de forma punitiva ou de forma de amor? Meu filho, não anda com essa pessoa, eu vi que essa pessoa é de má índole, eu vi que essa pessoa é de má conduta. A mãe e o pai, ele quer o mal do seu filho? Então não é uma forma de amor? É ou não é? Então, quando você recebe o não do pai, o não de uma mãe, o não de um amigo, o não de um líder espiritual, o não de um pastor, é uma forma de Deus chamar. O não é punitivo, o não é para punição, o não é para falar que eu sou melhor do que você. Não, o não significa que você não está preparado. Se você for por esse caminho, você vai se machucar. Deus está falando: não vai por esse caminho, não se envolve com essa pessoa, não vai para aquele lugar, não anda por isso daqui. Aí você vai lá e faz do seu jeito, da sua forma. Você acha que você não precisa de não, mas o não é disciplina. O não
de Deus para a nossa vida. Compreendeu isso? Ele não estava preparado para levar as boas novas. Isso você vai entender de acordo com o texto. Aí vai dizer assim, versículo número 20: tu não serás hoje o portador. Quer dizer, ele não falou nunca, assim, hoje você não vai levar, mas outro dia você poderá levar a mensagem. Aí vai dizer assim, porém outro dia levará. O que significa isso, pastor? Deus está dizendo para nós que a gente deve esperar a hora de Deus. A gente deve obedecer à liderança. A gente deve obedecer às autoridades superiores que foram estimuladas por Deus. Joabe aqui é o líder. E Aimás tem muito Aimás dentro da igreja. Tem muito Aimás que quer fazer algo, mas não está preparado, não está pronto. Tem muito irmão que quer pregar, mas não estuda, não lê Bíblia. Tem muito irmão que quer cantar, mas não tira um tempo para ensaiar, não separa um tempo ali com o secreto com Deus. Acha que é só chegar lá, acha que é só louvar, não jejuma, não ora, não se prepara, não se consagra, não fala, Deus, eu vou lá e o Senhor fala comigo. Deus, eu vou lá e a minha boca será a tua boca. Deus, quando eu chegar lá, a tua unção, a tua presença vai na frente. Eu sou apenas um portador, eu sou apenas um servo, mas é a tua presença que vai na frente, é o Senhor que aparece, é o Senhor que brilha. Eu não sou nada sem a tua presença. Não se prepara, não estuda, não separa tempo para Deus e quer fazer. O desejo não é ruim, o desejo é algo bom. Eu tenho que desejar as coisas de Deus, eu tenho que desejar ser um portador da palavra de Deus, mas eu tenho que me preparar. Adianta só o desejo e não a preparação, igreja? Eu tenho o desejo de pregar, mas eu não me preparo. Está certo ou está errado? Está errado, eu tenho que preparar, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que separar a mensagem, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar o texto. Isso aqui está sendo para mim, está sendo para você. Tem muita gente que tem desejo de trabalhar na obra do Senhor, mas não se prepara. Não quer obedecer a liderança, não quer obedecer pai e mãe, não quer respeitar a esposa. Quer fazer a obra de Deus, mas primeiro a obra começa na tua casa. Primeiro você respeita a esposa, primeiro você anda com ela, primeiro você respeita mãe, obedece pai, obedece a mãe. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, mas a casa está uma bagunça, não respeita ninguém. A pessoa fala, briga, xinga, acha que é do jeito seu. Não adianta, meu irmão. Não adianta você ter um desejo e não tiver a preparação. Não adianta eu ter o desejo, mas eu não ter a obediência de Deus. Não adianta, Deus não vai ser comigo. Eu vou andar, eu vou correr à toa. Tem gente que está correndo sem propósito nenhum. Deus não está nisso. Deus anda com gente que tem propósito. Deus anda com gente que obedece. Amém? Então eu tenho que obedecer a palavra, a liderança. Não significa que eu não vou levar hoje a palavra. Amanhã Deus vai dar a oportunidade de eu levar essa palavra. Olha aqui, devemos esperar a hora certa de Deus. Deus, Ele sabe o tempo e a hora certa de agir. Deus não erra. Vou falar mais uma vez para você entender. Deus não erra. Glória a Deus. Escreve essa frase, Deus não erra. Pastor, eu erro, eu sou falho, eu sou pecador, mas Deus não erra. Deus não erra no tempo, Deus não erra na escolha. Deus, Ele é assertivo, Deus acerta. Deus sabe o tempo e a hora certa e a gente preparar para fazer a obra do Senhor. Enquanto você não estiver preparado, Deus não vai te chamar. Enquanto você não estiver pronto, Deus não vai escolher você. Amém, igreja? Amém. Aí vai dizer assim: mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Irmão, preste atenção aqui. Neste momento, no cenário que nós estamos vivendo aqui, quem que era o inimigo do rei? Quem que eu falei que foi morto? Como é que era o nome? Absalão. Vocês já deu amnésia já? Absalão. Absalão era o quê? Era o inimigo, né? Mas Absalão era o quê de Davi? Olha que notícia, irmão. Pensa, chegar lá e falar assim, ó, o inimigo foi morto, mas o inimigo é o filho dele. Tinha que ser uma pessoa preparada para trazer essa mensagem. Tinha que ser uma pessoa preparada para encher o coração de Davi de uma palavra boa. Imagina você trazer uma notícia de morte. Tem que ser uma pessoa preparada para isso. Tem ou não tem? Ah, pastor, passou ali e morreu. Não é isso. Você tem que preparar o cenário. Você tem que falar direito. Deus tem que colocar as palavras certas na sua boca. Como Aimás era amigo demais de Davi,
ia chegar lá na hora ele ia amarelar, ia chegar na hora ele não ia conseguir falar a verdade para Davi, porque tinha nenhuma conexão. Precisava de uma pessoa que não tinha conexão nenhuma, precisava de uma pessoa certa, escolhida pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz, falando aqui, versículo 21, ele disse então Aimás sabia ou não sabia que Absalão estava morto? Sabia ou não sabia? Sabia. Olha o versículo aí, porque é morto o filho do rei. Ele falou, o filho do rei é morto. Olha o versículo 21, e disse Joabe ao Cushita. Toda a igreja está lendo aí? Amém. Vai, toda a igreja, vai tu e diz e correu. Disse Joabe é o líder. Joabe designou alguém para ir lá, foi ou não foi? Joabe é o líder, deu a ordem. E o que ele disse? Vai tu. O que é vai tu? Você é o escolhido. E você vai lá e vai dar notícia. O líder deu uma ordem, sim ou não? Vai você, Cushita. E o que significa Cushita? Fui pesquisar. Era de uma região africana, era alguém de pele escura, pele negra. Amém, igreja? Era alguém africano, pele negra. Em algumas traduções, algumas bíblias vai estar etíope. Tá bom? A minha está Cushita. Tem alguém que está com uma tradução diferente? Qual que é a tradução? A minha está Cushita também, mano. Não, só Cushi. Cushi? É, Cushi. Tem alguns que está Cushi, mas é a mesma coisa. Tem algumas traduções, algumas bíblias está etíope. Você está etíope, né, pastor? O pastor está etíope, é outra versão, mas o significado é o mesmo. Aí vai dizer assim: disse Joabe ao Cushita, vai tu e dize ao rei que vistes. Não é isso? Está escrito aí? Por que Joabe escolheu o Cushita? Porque o Cushita estava na batalha. Cushita participou da guerra. Cushita sabia o que havia acontecido. Então aqui provavelmente, preste atenção, igreja, provavelmente esse Cushita era um soldado que participou da guerra, porque ele sabia de todo o acontecimento, de todos os fatos. O que Deus está mandando para a gente fazer aqui? Olhar. Tem gente que quer olhar, tem gente que só fala, não olha. Olha o que Deus está dizendo aqui: vai você e diz o rei o que você viu. Olha, analisa, irmão. Começa a olhar as coisas. Tem irmão que está olhando o vizinho, tem irmão que está olhando o parente, tem irmão que está olhando outra pessoa e não olha para a vida dele, só está olhando a vida dos outros, só está olhando a vida do vizinho. A Aimás está olhando, irmão, para todo mundo, mas não olhava para ele. Tem gente que tem que analisar a sua vida, em vez de analisar a vida do irmão. Já viu aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde? Não, pastor, o vizinho ele prospera, ele cresce, ele abençoa, Deus abençoa ele, e Deus não abençoa. O irmão chegou lá na igreja esses dias, está sendo abençoado. Irmão, vamos analisar a sua vida. O que você está fazendo? Você está orando? Você está buscando? Ou você vai na igreja por vir? Tem irmão que só chega na igreja para vir. Tem irmão que não chega para adorar, não dá glória a Deus no culto, não agradece a Deus pelo dia, não fala: Senhor, me abençoa, me guarda, me livra do mal. Senhor, eu estou aqui pela tua presença. Senhor, eu estou aqui pela graça do Senhor. Não chega, não fala a verdade, fica mentindo, fica enganando. Deus não vai abençoar, não. Começa a olhar, começa a observar as coisas. Tem gente que não está observando. Tem gente que chega e acha que vai ser usado, mas sem preparação, sem estudar, sem olhar, sem disciplina, Deus não vai abençoar. Aqui ele vai dizer assim: e o Cushita inclinou a Joabe. O que ele fez? Correu. Ele foi obedecer à vontade do líder, da sua liderança. A liderança não tem uma missão para ele? Qual que é a missão? Vai, corre e conte ao rei as boas novas. E o Cushita assim ele fez, ele correu. Vamos entender aqui o versículo 22, chama a atenção da igreja. Olha o 22, vamos analisar o versículo aqui. É o 22, né? Não, 21, mas terminou agora o 22. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok. O que ele disse? Seja o que for, deixa-me também correr após o Cushita. E disse Joabe: para que agora correria tu, meu filho.
pois não tem mensagem conveniente. Olha aí, irmão. Sabe o que Joab está dizendo? Por que você vai correr agora, sendo que eu já mandei o Cushita já está na frente, o Cushita já está correndo, o Cushita está preparado, ele estava na batalha, ele soube o que aconteceu. Por que você quer correr na frente, sendo que você não tem mensagem, sendo que você não está preparado para isso, sendo que você não é conveniente? O que é conveniente? Você não está preparado, meu irmão, para trazer essa mensagem. E a Aimás está insistindo. Algumas traduções dizem que a Aimás implorou. Tem gente que quer tanto fazer alguma coisa que ele está implorando, mas sem preparo. O que adianta eu correr sem preparo? Eu vou trazer confusão. Quando eu chegar lá para trazer a mensagem, vai ter clareza na mensagem, não vai ter fundamento, não vai ter Espírito Santo, Deus não vai operar, porque a mensagem está obscura, a mensagem está lá, o irmão pula, o irmão roda, mas fala, ninguém entende nada. Porque não estudou, não preparou, não organizou. Então, quando você for trazer a mensagem, você tem que se preparar. Você tem que estar disposto a fazer a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação. A Aimás provavelmente queria agradar alguém. Tem gente que está fazendo a obra para agradar os homens. Deus não quer que você agrade homens, Deus quer que você agrade a vontade dele. Você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para obedecer à vontade de Deus. Tem gente que está fazendo para agradar o homem. Não estou fazendo para agradar minha mãe, estou fazendo para agradar meu parente, estou fazendo para agradar meu amigo, não estou indo para a igreja. Não, você tem que fazer nada para ninguém, não. Você tem que fazer por você, a salvação individual. Olha o que Joab diz: seja o que for, tem um que está disposto a fazer o que for para levar a mensagem. Mas não seja o que for, eu quero correr, eu só quero chegar lá, mas sem mensagem. Eu quero correr após o Cushita. Ele diz: para que agora correria? Pois não tem mensagem conveniente. Você não está preparado, meu irmão. Tem gente que está correndo de um lado e para o outro, não sabe o que está fazendo de errado. Meu irmão, começa a analisar a sua vida. Tem gente que corre para um lado, corre para o outro, prospera. Tem gente que corre para um lado, corre para o outro, as coisas não dão certo. Deus não abençoa na vida financeira, Deus não abençoa na vida sentimental, Deus não abençoa na vida espiritual. Está fazendo errado. Está olhando demais para o vizinho, está olhando demais para o irmão. Começa a analisar a sua vida, começa a ver aonde que você está, o que você está fazendo de errado. Analisa a sua vida. Olha o versículo 23, vamos ler 23. Seja o que for, disse a Aimás: correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao Cushita. Quantas pessoas aqui estão correndo para tentar passar você? Quantas pessoas estão passando na frente do irmão? Isso aqui é forte, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem gente que está disposta a tudo para passar na frente do outro, mas não é para a glória de Deus, não. É para ele se aparecer, é para ele se exaltar, é para ele chegar lá e falar assim: eu corri, eu cheguei primeiro. Aí o rei está esperando: você chegou primeiro? O que você tem para me dizer? Não tem nada, só cheguei primeiro. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não é maratona para quem chega primeiro. O reino de Deus não funciona. E outra coisa, eu quero que você entenda aqui no texto: ele correu por outro caminho da planície. Sabe o que significa isso? Vou falar aqui para vocês não contam para ninguém, não, viu? Ele pegou um atalho. Tem gente que está pegando atalho. E atalho é de Deus? A Bíblia diz que só tem um caminho estreito e apertado, difícil. O caminho é longo, o caminho é difícil. Aí tem gente que está pegando atalho. Atalho não é de Deus. Atalho você vai ter problema, você vai arrumar confusão, você vai arrumar coisa errada para você. Não ande por atalhos, ande pelo caminho certo. É o caminho da salvação, é o caminho de Jesus, é o caminho estreito, o caminho apertado. A Aimás pegou um atalho, falou: opa, vou passar na frente dele. Quantas pessoas estão passando na nossa frente? Sabe algo que eu tenho para dizer para você? Passou na minha frente, deixa passar, mas não pare de correr. Não pare de correr, porque se você parar a caminhada, você para de andar com Deus. Mas se você correr, se você não parar, a hora que você chegar, você vai ter uma mensagem de qualidade. Você vai ter uma mensagem de Deus, você vai ter uma mensagem de avivamento, você vai ter uma mensagem que Deus vai estar com você.
O reino de Deus não é para quem corre primeiro. O reino de Deus é para quem começa e termina. O reino de Deus é para quem começa e termina. Não preocupe em chegar primeiro. Continue correndo. Continue correndo. Porque quando você chegar, a mensagem que você vai trazer vai abrir as portas para as pessoas que estão com as portas fechadas. Quando você falar de Deus, Deus vai ser da tua boca. Deus vai te usar como ferramenta. Deus vai te usar como instrumento. Não pare de correr, continue correndo. Deixa passar na frente. Deixa fazer coisa errada. Tem irmão que está disposto a tudo. Preste atenção. Tem irmão que queria estar aqui, mas Deus não permitiu. Tem irmão que quer ser estrela, mas Deus não vai permitir. Porque a honra e a glória tem que ser de Deus. A honra e a glória não é nossa. Nós somos apenas um instrumento. Nós somos apenas o portador da mensagem. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja até agora. Quem é mais importante? Preste atenção. Quem é mais importante? A mensagem ou o mensageiro? Hã? Quem é mais importante? A mensagem ou o mensageiro? Fala? A mensagem. A mensagem é mais importante. Porque o mensageiro Deus usa o que ele quer. Aí tem gente que quer ser estrela. Ah, pastor, só eu prego a palavra. Se eu não pregar a palavra, lá ninguém prega. Deus pode usar qualquer pessoa, irmão. Qualquer pessoa que estiver disposta. Qualquer pessoa que estiver ali, eu estou disponível para Deus me usar. Deus te usa. Deus te escolhe. Deus seleciona. Deus traz a unção sobre a tua vida. Mas tem que querer, tem que ter vontade. Porque Deus não vai trabalhar com quem é preguiçoso. Deus vai trabalhar com quem é parado. Deus gosta de movimento. Aí preste atenção, leia aqui o versículo de número 24, toda a igreja. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, olhou, e eis que um homem corria só. Presta atenção, Davi estava onde? Sentado. Não é isso? Davi estava esperando notícia, estava com o coração afligido. E as duas portas, e a sentinela, ou alguns traduções da atalaia, a sentinela subiu ao terraço e levantou os olhos e viu alguém correndo. Você tem um homem correndo sozinho. Se está correndo sozinho, ele tem o quê? Tem notícia. Se está correndo sozinho, tem boas novas. Se está correndo, tem coisa boa para falar. É ou não é? Está correndo sozinho, tem notícia boa. Davi ficou esperançoso. Eu quero falar algo para vocês, irmão. Os irmãos são apressadinhos. Apressadinho, corre com um lado, corre com o outro, mas sem propósito, corre sem objetivo, corre com um lado, corre com o outro, mas sem doutrina, corre sem propósito. Vai adiantar alguma coisa correr sem propósito? Não, às vezes ele está devagarzinho lá, dando um passo após o outro, mas com propósito. Deus está com ele, está ali um passinho de tartaruga, está devagarzinho. Os irmãos estão correndo a velocidade, mas sem doutrina, sem disciplina, sem obedecer ninguém, sem respeitar a liderança, sem palavra, sem mensagem. Deus não vai estar com ele não, pode chegar primeiro lá, ele não vai saber o que ele vai falar. Deus não está com esse tipo de pessoa. Não é sobre honra, é sobre honrar. A palavra de Deus não é o que chega primeiro, eu já falei isso aqui, é sobre começa e termina. Você tem que começar e terminar. Tem um que só começa, ele nunca termina. Viu que ele não faz só pela metade? Ele só sabe começar, mas não termina as coisas. Deus está com ele? Não. Deus gosta de coisa bagunçada? Não. Deus gosta de coisa desorganizada? Não. Se você começou, você tem que fazer o quê? Terminar, irmão. Você começou sem terminar o negócio. Deus gosta de pessoas disciplinadas. Amém? Amém. Lembra que vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. Tudo dá um tempo determinado na terra. Eu tenho uns versículos aqui para os apressadinhos aqui. Vamos ler 3 versículos aqui, Provérbios 21, 5. Deixa eu pegar o microfone ali, lá. Vamos lá, pega o microfone aqui. Deixa eu só ler esse primeiro aí. Lê o primeiro aí. Provérbios aí para nós lá, 21, 5. Isso. Provérbios 21, 5. Os pensamentos da diligência, o pensamento do
tende a abundância, mas os que todos apressaram tão somente a pobreza. Olha, igreja, presta atenção. Quem que é apressado, quem gosta de fazer as coisas correndo? Olha aí. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. O que é isso? Aquele que pensa em coisa boa, ele pensa com fartura. Ele pensa em prosperidade, ele só pensa em coisas boas. Presta atenção. Mas os de todo apressado, quem só sabe correr, quem é apressado nas coisas, quem não faz nada direito, só quer chegar, mas não tem propósito, tão somente a pobreza. Então o apressado, ele vai acabar na pobreza e na miséria. Olha a mensagem que Deus está falando para você. Você que é apressado, sem propósito, corre para um lado, corre para o outro, tentando resolver um negócio, Deus não está com você, vai estar com a miséria, vai correr para o fracasso. Quer mais um? Vamos mais um aqui. Mais uma lição. Provérbios 14 e 12. Quem quer ler isso aí? 14, 12. 14, 12? 14 tem que ler alto, tem que os irmãos escutar aí, tem que ser uma voz potente. É agora. Amém. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha aí, irmão. Olha aí, os apressados. Há caminho que ao homem parece direito. Tem caminho que parece que é de Deus. Tem caminho que parece que é bom. Pastor, aquele caminho é bom demais. Nossa, você vê tanto que eu estou ganhando dinheiro, que benção. Há caminhos que ao homem parece direito, quer dizer, parece certo, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, o apressado, o fim dele é a morte. Aquele que corre sem objetivo, não estou falando para você parar, para você andar de manivela, não. Estou falando para você correr, mas com propósito. Lembra de Filipe? Filipe estava correndo. Pastor, não vai lembrar isso, não, tem muitos anos, não tem nessa pregação. Nem quem lembra aqui de Filipe correndo para aquela carruagem lá do Etíope. E o Etíope estava lendo, não estava sabendo que estava entendendo. E Deus falou assim: corre, Filipe, que a carruagem está passando. E Filipe teve que correr para alcançar a carruagem. Filipe estava correndo com propósito. O que é correr com propósito? Correr obedecendo à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando você corre com propósito, Deus está com você. Mas quando você corre apressado, sem propósito, seu caminho é a morte. Já falei que o apressado vai ter com a pobreza e miséria, o apressado, o caminho dele é a morte. Mais um para finalizar aqui, o Eclesiastes 9:11. Esse Eclesiastes aqui eu quero até ler ele aqui. Eclesiastes 9:11. Os irmãos sabem quem escreveu o Eclesiastes? Quem? Salomão, né? 9:11. Os irmãos encontraram? Amém. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. Olha aqui, vamos parar aqui. Salomão está dizendo: vi debaixo do sol, quer dizer, eu analisei o negócio aqui e vi que não é dos ligeiros a carreira. O que é o ligeiro? O apressado, o que sabe correr. Nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Você tem que notar esse versículo aí. Sabe o que o versículo está falando para nós? Presta atenção, sabe o que o versículo está falando para nós? Pode correr à vontade, pode ser inteligente à vontade, mas a oportunidade Deus vai dar para todo mundo. Todo mundo vai ter a sua oportunidade, todo mundo vai ter a sua chance. Adianta correr, irmão? Adianta querer passar na frente do outro? Adianta você querer ser melhor que o outro? Não adianta. Não adianta correr, não adianta passar na frente. Deus vai dar a oportunidade para todo mundo. Mas quando a oportunidade chegar, você tem que agarrar ela, como se fosse a última oportunidade da sua vida. Vocês estão aprendendo muito hoje, né? Glória a Deus. Vocês estão aprendendo muito hoje. Aí Davi estava esperando. Estava correndo quantos homens? Só um. Aí o 2. Gritou a sentinela, 25. Voltei com Samuel 18, 25. Leia, senão vocês dormem. Vamos ficar atentos aí. Vou ter que montar dormindo aí. Vamos acordar. Acordar, que depois vamos fazer uma vigília que vocês têm que ficar acordados.
Dormindo, vamos acordar, madruga-te, em nome de Jesus. Gritou a sentinela e disse ao rei: se vem só há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria e gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo sozinho também. Então disse o rei: também este traz as boas novas. Olha aqui para vocês verem. Ele viu um homem correndo. Passou um pouquinho. Quem que era esse que estava correndo primeiro na frente? Era o Cuxito ou era o Aimaas? Quem que era ele? Quem pegou a taxa e chegou na frente? Aimaas. Aimaas estava na frente. Então o sentinela falou assim: tem um correndo sozinho. Aí passou um tempo, eu creio, eu vou colocar aqui uns 10 minutos. O Chiro está atrás, correndo lá suave, porque ele está no caminho reto, o caminho mais longo, não pegou atalho, não pegou nada, está ali correndo ali, está ali perseverando. Ele correu depois, ele chegou depois. Aí ele vai dizer assim: quem é esse que está correndo na frente? Davi gritou lá. O sentinela disse assim: vejo correr primeiro, que parece ser o Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem, ele virá com boas novas. Olha aqui, irmão, entendeu? Este homem é de bem. Davi falou mal dele? Não. Preste atenção. Davi olhou para as qualidades dele. Aimaas era um corredor, você acredita? Pense no homem que corria, pense no homem rápido. Era Aimaas. Aimaas falou assim: este homem é um homem de bem. Ele tem qualidade, ele tem talento, ele tem dom. Mas faltava uma coisa: caráter. Vocês vão entender uma coisa. Habilidade não é uma coisa que caráter. Caráter é uma coisa. Habilidade não é outra coisa. O que Deus prioriza? Habilidade, dons e talentos ou caráter? Fala, igreja. Por quê? Habilidade não é melhor, não? Teus dons, talentos, cantar, pregar, tocar qualquer instrumento, saber fazer, quebrar, levantar, ter habilidade com as mãos. E o caráter? O que engrandece mais a Deus? O caráter ou a habilidade? Caráter, meu. Deus não olha como o homem olha. O que o homem humano olha? Caráter ou habilidade? Se o irmão trabalha bem, deixa ele. Deixa o irmão trabalhar, não tem habilidade. O irmão prega que é uma beleza, deixa o irmão. Pastor, mas o irmão é um caráter meio assim, ele não é honesto, não. Não, mas o irmão prega bem, deixa ele pregar. Deixa ele fazer o que quiser fazer lá. Deixa o irmão tocar lá o instrumento que ele quiser. Pastor, mas o irmão fala umas coisas erradas. O irmão está no pecado, deixa o irmão tocar lá. Não importa a habilidade. Deus está olhando lá do céu e está fazendo assim: estou lá não. Minha presença lá não desce. Não desce onde vê o caráter de Deus. Deus olha, não olha as habilidades, Deus olha o caráter. Deus olha o coração. Deus olha a intenção. Deus olha se tem verdade. Deus olha se tem honestidade. Deus olha diferente. Amém? Vamos ler aqui o versículo número 28. Vamos ler, igreja, 28. Olha aí, a Aimaas chegou? A Aimaas já chegou gritando, pensa que não faz barulho. O homem corre, gritou. Está aí o texto, irmão. Nem eu estou falando, nem eu estou inventando, não. Está no texto aí, tá. Ele gritou ou não gritou? Gritou. Pois a Aimaas, pensa, quando já chega na presença do rei gritando. Olha como escandaloso, lá. Vem chegar humilde, caladinho. Na hora que o rei mandar assim, pode falar, ele fala, não, ele chegou gritando. Aqui já teve decência e ordem? Não. Ele já chegou sem decência e ordem. Ela chegou bagunçada aqui o negócio. Gritou a Aimaas, inclinou ao rei em terra. Pelo menos isso, né? Bendito seja o Senhor, glorificou o nome do Senhor. Até aqui está tudo bem. Que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu Senhor. Quer dizer, Deus deu vitória para o Senhor. Rei, nós vencemos a guerra. Não é isso que ele falou? Em outras palavras, estou traduzindo para você aqui. Olha o 29. Então disse o rei: vai bem com o jovem e com Absalão? O que ele perguntou? Ele chegou lá, nós vencemos a batalha. Aí o rei fez uma pergunta: vai bem com Absalão? Quem que era Absalão?
Quem que era Absalão lá? Filho dele, não era? Quem que estava preocupado com quem? Ele estava preocupado com o filho dele. Ele estava preocupado com a guerra? Não, ele estava preocupado com o filho dele. Vai bem com o Absalão? Não é isso que ele perguntou? Preste atenção o que ele respondeu. Versículo 29. E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que. Adiantou correr? Adiantou passar na frente? O que ele falou? Rei, o Senhor Deus deu vitória. Ele perguntou: como que está Absalão? Absalão vai bem? Passa. Vi um alvoroço, vi um negócio, mas não sei o que. O que era? O que ele fez? O que ele fez? Fala aí, igreja. Ele mentiu. Ele teve coragem de falar a verdade? Isso é o que? Falta de quê? De caráter. Adiantou a habilidade de correr na frente, adiantou a valentia toda dele, adiantou ele estar disposto a ir, mas sem qualidade. É a mesma coisa que eu subir aqui e trazer uma mensagem, você não vai entender nada. Adiantou eu vim aqui gastar todo o tempo de vocês aqui para nada? Adiantou? Tem qualidade nenhuma. Quando você corre sem propósito, não tem qualidade. As pessoas não entendem o que você está pregando, porque ele não se preparou. Quando você corre sem preparação, nada adianta, você vai passar vergonha. Tem irmão que vai passar vergonha. Presta atenção, tem irmão que vai passar vergonha. Deus não olha o talento, Deus não olha dom, Deus não olha a qualidade. Deus olha o caráter da pessoa. Deus olha diferente como a gente olha. Ó, tem irmão aqui, ó. Até notei aqui. Tem pessoas que têm chamada, mas não tem palavra de Deus. Muitos são chamados. O que é muitos são chamados? O que você entende por isso? Deus quer chamar todo mundo. Deus quer usar todo mundo, não é isso? O que é muitos são chamados? Deus quer usar cada um aqui nessa noite. Deus quer usar cada um de vocês. Cada um de vocês tem um propósito de Deus. Glória a Deus. Mas Deus seleciona poucos. Por quê? Porque poucos estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Muitos vão ouvir a palavra. Presta atenção, muitos vão ouvir a palavra, mas poucos vão obedecer. A palavra terá acesso para todo mundo. Deus vai dar o direito de escolha para cada um de vocês. Porém, a decisão é sua. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos querem trabalhar para Deus, poucos querem ser servos, poucos querem ser mansos e humildes, poucos que têm caráter de verdade. Hoje Deus testou meu caráter, hoje graças a Deus eu passei na prova. Foi bênção. Deus vai testar cada um. Deus vai testar o caráter de cada um aqui para saber se você é honesto ou não, para saber se você vai organizar alguma coisa, se você vai falar assim: ô irmão, perdoa, eu errei. Ô irmão, foi mal, eu pisei no seu calo aí, aquele dia não estava muito bem, não, me perdoa, me desculpa que eu errei aquela vez. Deus vai testar o caráter de cada um. Todos nós seremos provados por Deus. O caráter de Ahimaás não passou na prova. Ele foi na frente, ele correu, ele agilizou, mas chegou lá, não tinha palavra, não tinha mensagem, mentiu para o rei. Pastor, ele sabia da verdade? Ahimaás sabia que Absalão estava morto? Aí onde vocês sabem disso? Quem foi o fofoqueiro que contou para vocês aí? Olha o versículo de número, está aqui o versículo de número 20. Joabe diz: tu não serás o portador das novas, porém outro dia levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Ele falou: o filho do rei está morto. Mas tem pessoas que não têm coragem de falar a verdade. Lembra que a verdade dói. Ele quis poupar o rei. Mas adiantou? Tem coisa que Deus não vai poupar a gente. Tem pessoas que vai falar assim: morreu mesmo. Morreu, porque não foi obediente à vontade do Senhor. Aí escuta, olha que interessante. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu no finalzinho, não vocês perdem a mensagem. Olha o versículo 30. E disse o rei: vai-te e põe-te daqui. E virou-se. Irmãos, guarda uma coisa: a verdade
pode até doer, mas ela liberta. Guarda essa palavra, a verdade pode até doer, mas ela vai trazer uma libertação para você. Olha que vergonha que a Imás passou. Sabe o que o rei falou para ele? Você não tem nada para falar, você não tem a mensagem conclusiva. Ele falou ele só começou, mas terminou a mensagem, né? Não é isso que aconteceu? Sabe o que o rei mandou ele fazer? Vira e fica aqui. Olha que vergonha. O cara correu, sem propósito, sem mensagem, sem objetivo. Vira e para. Por que o rei falou isso? Não tinha o outro correndo atrás? O outro chegou lá, depois de um tempão, ele foi devagarzinho, foi correndo devagar, por quê? Ele foi no caminho mais longo. Quem pega atalho sempre vai arrumar problema. Quem pega atalho está tentando passar na frente do que está andando certo. O que pega atalho, ele quer passar na frente do outro, sabia? Quem pega atalho quer passar na frente do outro. Ele não anda no caminho certo, ele não anda no caminho da justiça. Aí chegou outro, ele falou assim: tem outro corredor lá, vou esperar a notícia do outro. Aí o 31, eis que vinha o Cuxita, disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Até aqui está tudo bem, sim ou não? Sim. Ele falou a mesma coisa que a Imás falou. Resumindo, em outras palavras, ele falou assim: rei, Deus, o Senhor está de letra maiúscula, tá ou não está? Então esse Senhor é Deus. Deus nos deu a vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Aí o rei vai fazer a seguinte pergunta. O que o rei perguntou para ele? O que o rei perguntou para ele? O rei estava preocupado com a guerra? O rei estava preocupado com quem? O filho dele. Aí o rei foi perguntar a mesma coisa. Então disse o rei, 32, disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? Olha a diferença, olha a diferença. Ele disse assim: sejam com aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morreria por ti, Absalão, filho meu filho. O que esse homem falou para ele? Cuxita foi na lata. Sabe o que Cuxita falou? Senhor, os inimigos que eram do Senhor contra ti, todos foram mortos. O que ele falou? Absalão está morto. Absalão era seu inimigo e morreu. Deus nos deu a vitória. Olha a resposta. Ele mentiu? Não. Ele fez curva? Não. Tem irmão que não tem irmão que para contar uma notícia ele fala, ele volta assim, volta no topo todinho assim. Ele conta uma história, conta uma parábola para contar a história, já viu? Você estava esperando a história, estava esperando a resposta. O homem fala assim: não, aconteceu isso, aconteceu. Aí volta o mundo fala assim: não, conta logo o que aconteceu, para de onda. Vai de conversa, fala logo o negócio aí. O Cuxita não deu a volta, já foi direto. Ele foi certeiro, ele falou com solidez, ele falou com consciência, ele foi verdadeiro naquilo que ele tinha para falar. A mensagem que ele tinha, ele entregou a mensagem que ele tinha. Ele estava preparado, ele estava disposto a chegar e falar o que ele viu. E o que ele viu? Absalão morreu. A vitória Deus nos deu. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Todos os seus inimigos foram mortos. Com certeza o rei iria ficar perturbado, com certeza o rei iria chorar o filho dele. Mas Deus preparou a pessoa certa para trazer a mensagem certa. O que vocês aprenderam nessa noite? A gente tem que esperar a nossa hora. Deus vai nos usar, mas Deus vai usar quem estiver preparado. Não seja oferecido, tá? Não seja oferecido. Saiba esperar o momento de Deus chamar você. O que mais você aprendeu hoje? Qual que é a diferença dos dois mensageiros? Um foi escolhido por Deus, o outro foi oferecido. Segunda diferença: um estava preparado e o outro despreparado. Está lendo meu esboço, né, irmão? Está lendo meu esboço, mas está de jeito aqui. Um preparado e o outro despreparado. Terceira coisa: um sabe esperar a hora certa, soube esperar a hora oportuna, e o outro age por impulso, age na emoção,
haja o calor do momento. Agora presta atenção, para e pensa aí. Quantas vezes você agiu no calor do momento e o negócio deu errado? Você não sabe, não soube esperar a hora de Deus. Tem pessoas que estão olhando aqui que eu sei que passou por um deslize aí, agiu na emoção. Vou comprar aquele negócio lá, mas meu coração está voltado porque trem ali. Aí você faz o negócio da ruim depois. Você não falou com Deus, não esperou a hora de Deus, agiu na emoção, agiu por impulso e o trem deu errado. Quem aqui já fez isso? Agiu na emoção e depois deu errado? Levanta a mão. Seja verdadeiro, está na igreja, irmão. Está assumindo as coisas agora, né, irmão? Eita Deus maravilhoso. O senhor já fez coisa errada, já levanta a mão também. Agiu na emoção, né? Tem uma luzinha que levantar a mão também. Você também é errado. Já agiu na emoção, depois o negócio deu errado. Não soube esperar a hora certa. Todo mundo aqui, né? Todo mundo já agiu uma hora por impulso. E o negócio deu ruim, deu? Para consertar depois é difícil, né? Então corra, mas corra com propósito. Vai correr, corra com propósito, corra com objetivo. E lembre de uma coisa: sabe obedecer a seus pais e a sua liderança. Isso é importante. Nunca pegue atalhos. Sempre ande no caminho certo, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. O caminho estreito e apertado é o único caminho que conduz à salvação. Amém? E quando você for trazer uma mensagem, esteja preparado. Estude, busque orientação, busque direcionamento de Deus, para que quando você chegar, Deus venha te usar como instrumento e ferramenta nas mãos dele. Amém? Então essa é o que eu tinha para essa noite. Creio que você aprendeu muito. E eu também, em nome de Jesus. Amém? Faça para glorificar o nome do Senhor. Quero contar aqui, né, o que aconteceu. Estava vindo da igreja de lá para cá, pegando aqui, como é que é o Goianeiro, né, pastor ali, como é que é o nome daquela Geo ali? Como é que é o nome, Paulo? Você sabe, conhece isso também ali? A Geo lá de casa, até a Goianeira lá. É Geo 070, não volta essa coisa, tem um GPS humano aí, amém? Geo 070, estava pegando essa Geo aí eu olhei do lado assim na lateral, vendo um toqueiro entrando para a esquerda, por fora, errado, né, varão? Tá por fora assim, errado. A irmã estava entrando por fora para a esquerda, só tem um barulho encostando o carro, e uma mão assim no retrovisor do lado de trás, e a mulher que estava atrás, estava no toqueiro, na frente, a mulher virou pela atrás. Ela só deu um grito. Quando ela deu um grito, a moto virou, só viu os dois caindo no chão, com moto e tudo. Encostei o carro, pedi para esse alerta, fui lá ver o que tinha acontecido, se o irmão tinha machucado ou não. Cheguei lá, o rapaz estava só um pouco ralou assim no braço, na lateral, a retrovisor da moto tinha quebrado. Teve só uns ralados, não quebrou nada, graças a Deus. Mas a mulher que estava atrás, ela machucou muito, assim, ralou assim. Eu percebi que o tornozelo estava muito inchado, acho que deu uma luxação ali, eu acredito eu. E, irmãos, infelizmente, mas graças a Deus vai abençoar, ela estava gestante. Poucos dias que ela tinha descoberto que ela estava gestante, eu acredito que ela estava de alguns meses, que não estava nem dando volume na barriga, então estava muito recente. Mas, onde glória do Senhor, Deus guardou aquele pessoal ali, amém? Passou um pouquinho, o esposo dela chegou, eu estava ali o tempo todo, pedi para o varão, liguei para o Giacomo ali, já ia abrindo aqui a igreja, organizando o varão lá, porque você nem hora que eu vou chegar, mas vai dar certo. E a hora que eu chegar, essa hora mesmo, o culto vai tocando culto é isso, se eu não chegar na hora, amém? Eu fiquei lá, acompanhei eles, o Samu veio, ela organizou, fez todas as preparações lá, né? E graças a Deus, irmão, Deus guardou aquele pessoal, Deus nos guardou. Eu vejo um grande livramento da mão do Senhor ali, amém? Então, quando a gente tem propósito, quando a gente está com Deus, Deus guarda a gente. Então, que esse testemunho sirva de lição, que vale a pena você ser fiel a Deus, vale a pena você andar no caminho do Senhor, vale a pena você não correr, não passar na frente dos outros, tá? Ok, irmãozinho?